Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazermos o fechamento da nossa revista da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre, onde o nosso pastor Elinaldo Renovato tratou do caráter cristão. O tema caráter cristão foi o tema central da revista deste segundo trimestre. Dizemos foi porque domingo estaremos assim fazendo o encerramento das 13 lições. E domingo nós estaremos aqui tratando o tema Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. É a 13ª matéria e a última deste segundo trimestre. Bem, o que nós podemos entender, saber por modelo supremo de caráter? Em primeiro lugar, nós já aprendemos o que é caráter. Nós já temos um entendimento, uma compreensão do que é caráter. Quem participou da Escola Bíblica Dominical aprendeu, evidentemente, o que é caráter. Caráter é o conjunto das qualidades, boas ou más, que identifica um indivíduo, que fala da conduta, do comportamento, das atitudes, dos feitos, das realizações, etc, etc, de uma pessoa. Sejam essas qualidades boas ou más, sejam essa conduta, esse comportamento, essa forma de vida boa ou má, isto é caráter. E nós aprendemos no decorrer desse segundo trimestre sobre o caráter de várias personagens, né? O nosso pastor Elinaldo falou aqui sobre no lado masculino e no lado feminino. Ele mostrou aqui um pouquinho da biografia de algumas pessoas, exemplo, né? Ele falou de Melquisedeque, ele falou de Isaac, de Jacó, de Jonatas, né? Amigo de Davi, falou de Rute, Abigail, Uda, Maria, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus, e José, o pai adotivo de Jesus. E domingo, nada melhor e mais importante de falar de Jesus Cristo, que é o modelo exemplo, no sentido aqui, modelo exemplo supremo. Aqui, você pode observar aqui, a palavra, o tema aqui, supremo de caráter. Então Jesus está acima do caráter de Jacó, de Melquisedeque, de Isaac, né? Destes personagens que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre. Falar em supremo é só você, meu querido amado irmão, lembrar-se do Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? Área jurídica. Então, o Supremo Tribunal Federal do Brasil é que está acima dos demais tribunais. Então, aquele que sobressai. Então, Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, é o máximo para que eu e você, para que cada um de nós possamos seguir, como diz o apóstolo João, seguir as suas pisadas. E o pastor Elinaldo Renovato, ele vem mostrando, aqui no primeiro ponto, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. O segundo ponto, seu ministério e caráter supremo, como foi, como se deu, o que ele fez, o que ele realizou, a morte, ressurreição e volta de Cristo, podemos dizer de Cristo Jesus, tá certo? E você que é professor, e os alunos também que leram a lição, que estudaram, sabem que o textuário encontra-se no Evangelho, ou melhor dizendo, no livro do profeta Isaías, capítulo 9 e versículo 6, onde está dizendo
porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O pastor Linaldo Renovato, ele tem a única finalidade aqui no texto de mostrar os dois lados de Jesus Cristo, o lado humano e o lado divino, os dois lados de Jesus. O objetivo do pastor aqui no textual, meu querido, é falar que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Não vai ensinar, dizer que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Não use essa pobre expressão. Use o termo pleno. Use a palavra pleno para seus alunos. Mostre. O pastor Elinaldo, ele mostra aqui, meu querido, na leitura bíblica em classe também, em Mateus capítulo 1, versículo de número 18, depois o versículo de número 21, e após até o versículo de número 22 e o 23 de Mateus capítulo 1. Vou repetir, Mateus capítulo 1, versículo 18, depois o versículo 21 e vai até o 23. E depois ele mostra no capítulo 3 do mesmo evangelho, no evangelho de Mateus, versículo 16 e 17, mostrando, que Jesus cumpriu a lei, que Jesus cumpriu toda a exigência da lei, que Jesus não deixou nada por fazer como homem. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E no capítulo 1 de Mateus, versículo 18, 21 ao 23, o pastor também tem o objetivo de mostrar que Jesus era carne e osso. Em observação, o apóstolo João, ele diz na sua epístola que aquele que não crê, aquele que não acredita que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Jesus nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem, pela obra do Divino Espírito Santo. E como homem, ele em tudo foi tentado. Como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou. Como homem, ele dormiu. Como homem, ele teve uma vida normal em Nazaré da Galileia. Como homem, ele conviveu com as demais crianças, com os parentes, com os vizinhos. Lucas diz no capítulo de número 2, versículo 51 e 52, que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Lucas fala do crescimento físico, Lucas fala do desenvolvimento espiritual, e Lucas fala também da alma, de sabedoria diante de Deus e dos homens. E Jesus, como homem, ele foi cheio do Espírito Santo. Sim, teve um pai, José, pai adotivo. Então, assim, aqui, no primeiro ponto, Jesus de Nazaré, o filho do homem. Essa expressão aqui, filho do homem, no livro do profeta Ezequiel, ela aparece mais de 90 vezes e nos remete para Jesus. Filho do homem, mostrando que ele foi homem. E Jesus usou essa expressão várias vezes nos evangelhos, dizendo que ele próprio era o filho do homem. E no livro do profeta Estado de Daniel, se você ler direitinho o livro do profeta Estado de Daniel, você vai ver que 3 vezes aparece essa palavra, essa expressão aqui, filho do homem. E nos evangelhos aparece mais de 60 vezes. E depois vai aparecer uma vez no livro de Atos dos Apóstolos, mas 2 vezes no livro do Apocalipse. Tá certo? Segundo ponto aqui da revista vai dizer seu ministério. Como se deu o ministério de Jesus? Como Jesus agiu? O que Jesus fez? O que Jesus realizou? Como nós vemos o caráter de Jesus no seu ministério? No seu ministério, nós vamos ver que Jesus, ele foi manso. E ele disse em Mateus capítulo 11, versículo de número 28 ao 30, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Nós vemos que Jesus foi humilde e manso. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, diz que como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro perante seus tosqueadores e não abriu a sua boca. O ministério de Jesus, no seu ministério, ele demonstrou compaixão, ele demonstrou misericórdia,
ele deu exemplo em tudo. No capítulo de número 13, nós vamos ver que Jesus pegou a bacia lá na cultura judaica, e ele, como mestre, lavou os pés dos discípulos, e ele disse: eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Isso é o quê? Isso é caráter. Jesus disse diante de Pilatos, diante da multidão: quem de vós me acusa de pecado? Quem de vós me acusa de transgressão? No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver lá ele na tentação. Em tudo foi tentado, diz o escritor aos Hebreus, sem pecado. Se fez pecado para que na sua carne consumasse o pecado na cruz do Calvário, para nos dar salvação. Ele não cedeu à tentação, assim como ele foi tentado em tudo, mas não cedeu à tentação. Venceu o diabo, venceu o inferno, venceu os demônios, venceu as potestades, consumou a obra redentora na cruz do Calvário. No ministério de Jesus nós vamos ver ele conversando com crianças, abençoando crianças, colocando crianças no colo, no braço. Nós vamos ver ele curando leproso, mulher do fluxo de sangue, jovens endemoniados. Nós vamos ver Jesus, nosso modelo supremo de caráter, perdoando o pecado. Aquela mulher do capítulo 8 do Evangelho de João, que foi pega no ato de adultério, ele disse: ninguém te condena? Aquele que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Ninguém te condena? Eu também não te condeno, vai ter paz, não peque mais. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, mandou ele se levantar e andar e ir para casa também. No capítulo 9, Jesus deu vista ao cego, Jesus multiplicou pães, multiplicou peixe, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus libertou. Então, glória a Deus, Jesus Cristo é o nosso modelo supremo de caráter, meu irmão. E aqui, a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a sua volta. Paulo diz no capítulo 15 da carta aos Romanos, o maior capítulo sobre a doutrina da ressurreição, Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã as nossas obras, é vã o nosso trabalho. Mas Jesus ressuscitou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E por fim, ele voltará para nos levar para estar com ele. Então, aqui encerrando, o nosso modelo supremo de caráter não é Moisés, não é José, não é Davi, não é Salomão, não é o saudoso pastor Isaac Martins Rodrigues, não é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, não é o pastor Roberto José e também não é o nosso pastor Ailton José Alves, aqui do campo do Recife, na cidade do Recife, em Pernambuco. Nosso modelo supremo de caráter não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e que domingo você possa ter uma escola dominical abençoada, fazendo assim o fechamento desta lição do segundo trimestre, em fala do caráter cristão. Que Deus vos abençoe. E queremos aqui, amados, ainda vos lembrar que a partir do dia 2 do próximo mês, nós estaremos estudando a nova revista da Escola Bíblica Dominical, escrita pelo nosso pastor Ezequias Soares, aonde irá falar, aonde irá argumentar sobre a razão da nossa fé. Cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também na Escola Bíblica Dominical.